Muito bem, boa tarde, aqui professor Manuel, com mais uma aula de filosofia, dando continuidade ao tema métodos filosóficos. Essa é a nossa 11ª aula, que é uma continuação da aula anterior. Vamos continuar falando de maiêutica. A maiêutica é um método criado por Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C., e que tem como um dos seus princípios uma frase dita por Sócrates: eu não posso ensinar nada a ninguém. Eu posso fazer as pessoas pensarem. Mas antes de entrar na nossa aula propriamente dita, fazer aqui um reforço, visto que nós estamos falando de métodos filosóficos. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre o método cartesiano. Certamente você já ouviu a expressão penso, logo existo. A origem dessa frase está na obra do filósofo francês René Descartes. Para Descartes, o conhecimento precisa de um fundamento, de uma base sólida. Por isso, deve-se descartar tudo que é falso. Segundo Descartes, com o método cartesiano, deve-se duvidar de tudo que se possa ser duvidado. A dúvida é, portanto, um exercício necessário para todos os seres humanos pensantes. O conhecimento e as descobertas passam pela dúvida. E é por meio da dúvida que tudo se esclarece. O método cartesiano, como já disse, criado por René Descartes, consiste, com a palavra científica, no ceticismo metodológico. Duvida-se de tudo. Então, a dúvida, na ciência, ela se traduz também numa frase. Só se pode dizer que existe algo ou alguma coisa se esta coisa puder ser comprovada por meio da experiência. Então, H2O, água. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, muitas inverdades são ditas, relacionadas com a cloroquina, por exemplo, mas é só aplicar um método cartesiano. Experimentar e provar. É assim que a ciência funciona, inclusive para descobrir a vacina. Testa-se diversos elementos, componentes químicos, até se conseguir um que funciona. Então se descobre uma verdade, um conhecimento, comprova-se, coloca-se à disposição. Com isso você elimina as idiotices, os achômetros, que é a base do modelo cartesiano. Falamos também da metodologia da dialética, o método dialético, inclusive também criado por Sócrates, é uma forma de discurso, de uma conversa entre duas pessoas que, preferencialmente, possuem pontos de vista diferentes. Então, quem assistiu o filme Dois Papas, que é um filme que eu indico, para que você tenha a oportunidade de observar que é possível duas pessoas com pensamento opostos dialogarem com o objetivo de construir algo maior.
Então você tem que ter pessoas maduras, pessoas que se respeitam, e aí você consegue atingir o objetivo. Então a dialética, ela parte desse princípio, né, que a busca da verdade, a busca do conhecimento, passa por argumentos, né, sólidos. Né? Aqui o objetivo não é vencer ou perder. Aqui é o objetivo construir por meio do contraditório. Você pegar uma tese, uma antítese, e você formar uma síntese. Falamos do método hermenêutico, que a hermenêutica é a parte da filosofia que estuda a teoria da interpretação de textos, escritos, especialmente aqueles relacionados com a literatura, com a religião, com o direito, com a administração, com a sociologia, com a política. Né? A hermenêutica moderna, além dos textos escritos, ela também tem como base outros elementos do processo de comunicação. Né? Então, isso inclui formas verbais e não verbais. Né? A metodologia, ela trata dos problemas que surgem quando se está lidando com ações humanas dotadas de significado. Busca-se, com a disciplina metodológica hermenêutica, oferecer um instrumental, né, que trate problemas, questões de sim ou não, de verdade ou não, de uma forma científica. Então, o pessoal do direito, né, trabalha muito com interpretação de texto. Então, a hermenêutica, na sua essência, ela busca a coerência, o entendimento, né? A busca pela razão, pela análise dos mais variados textos e outras linguagens. Falamos da metodologia fenomenológica, que é um método de investigação rigoroso, que se inicia com os estudos dos fenômenos, todos eles. E como é que a mente humana interpreta esses fenômenos e como é que ela entende. Então, a fenomenologia é utilizada pelas mais variadas, pela história, pela antropologia, pela psicologia, pela geografia, pela administração. Então, você busca a verdade por meio da investigação. Tudo que podemos, os defensores da fenomenologia, eles defendem que tudo que podemos saber sobre o mundo, né, está na nossa mente. Então, com o pensamento, se descobre a essência de tudo. Claro que para isso é necessário isolar um pouco o elemento da emoção e, para todos os métodos, atuar com a razão. Agora sim, vamos voltar ao tema que muito me agrada, que é a maiêutica. Né? Na aula anterior, nós falamos de alma. Se alma lhe parece um tema polêmico e complexo, né? Então vamos tentar exercitar a maiêutica com o tema do consumo, né? Seguindo a mesma lógica de Sócrates. Então, Sócrates, em relação ao consumo, ele faria quase com certeza essas perguntas aqui, ó. Como e quando você vai usar o que está comprando?
Para você, consumismo traz felicidade? O que é mais importante para você? Ser ou ter? O que é uma pessoa consumista? Por que você está comprando isso e não aquilo? Por que algumas pessoas entendem o consumo como um mal? Qual o sentido do consumo? Você é dominado pelo consumo? Você é aquilo que consome? Como você vai descartar aquilo que comprou? Você costuma comprar rápido e sem pensar? Uma das razões pelas quais você compra tem relação com a pressão exercida pelos vendedores? Você costuma testar e avaliar antes de comprar? E vou parar por aqui, né, porque aqui o objetivo é só mostrar, né, o poder da pergunta. Então, se fosse num diálogo aqui com Sócrates, você iria embora e ele continuaria te fazendo perguntas. Sócrates, como sabemos, era um grande perguntador. Como é que o processo funciona? Então, quando eu passo a construir respostas para essas perguntas, o que acontece com a sua mente? Muito possivelmente, o seu conhecimento, o seu entendimento sobre a necessidade de comprar e de consumir pode mudar. Depois de responder todas essas perguntas, é possível que o seu conceito sobre consumo e compras mude. Aqui é apenas um exercício, mas que pode ser colocado em prática, né? Como disse Descartes, tudo pode ser experienciado, deve ser experienciado. A maiêutica parte do princípio que a verdade e o conhecimento das coisas estão ocultas dentro da mente humana. E por meio da construção de perguntas e respostas, vai se desenvolvendo dentro da própria pessoa novos conceitos, um novo olhar, uma nova consciência das coisas, até chegar ao ponto da descoberta e da criação de novos conceitos. E no caso da alma ou do consumo, novas decisões. Mas agora com uma base mais sólida, que é a base científica. E por que a base científica? Porque você utilizou de uma metodologia. Você sai do senso comum e vai para o campo da ciência, da comprovação, da experimentação. Quando Sócrates era questionado sobre, ou seja, quando devolviam para ele uma pergunta, ele simplesmente respondia. Ele era o grande perguntador, mas as pessoas faziam pergunta para ele. E quando faziam pergunta para ele, o que ele respondia? Ele olhava bem nos olhos assim das pessoas e respondia: só sei que nada sei. Essa frase demonstrava a ignorância de Sócrates.
e servia como provocação para que o outro construísse uma resposta. E também para que não se sentisse inferior a Sócrates. Então ele primeiro demonstrava a ignorância dele. Para trazer, e aí as pessoas se sentiam bem. Pô, se nem Sócrates sabe, então vamos construir. E ele fazia esse convite. Vamos construir junto um novo conceito, uma nova resposta, uma nova verdade. As pessoas se sentiam à vontade. Por isso que eu digo que na filosofia não tem palavra, não tem resposta errada. Mas há de existir um pensamento coerente, um escrever coerente, um concluir coerente. Sócrates dizia que a filosofia não era possível enquanto o indivíduo não se voltasse para si próprio, não reconhecesse as suas limitações. Então, como é que a gente começa? Um encontro consigo mesmo e um reconhecimento das limitações. Sócrates costumava iniciar seus diálogos perguntando e aceitando todas as respostas como verdadeiras. Como fazemos, quando conversamos com uma criança. Mas depois, ele ia pegando resposta por resposta e começava a mostrar as contradições, possíveis erros, fake news. Assim, a pessoa começava a repensar, será que é? E a reconstruir novas respostas. Ele gostava de agir como criança. E as perguntas mais comuns eram exatamente essa. Por quê? Por que a alma existe? Por que comprar? O que isso significa para você? Como chegamos a isso? Como vamos mudar? E por aí vai. Lembrando novamente que muitas das perguntas elaboradas nem sempre tinham respostas. E por quê? Porque é muito mais importante que a resposta é o ato de formular a pergunta, é o caminhar. Com a metodologia da maiêutica socrática, a filosofia se humaniza. Questões éticas, morais, políticas, religiosas e outras passam a figurar como primordiais para os questionamentos e os pensamentos. A proposta é buscar a verdade. Por isso, que não devemos acreditar sempre que nos falam. Política, religião, futebol, não se discute. Se discute, sim. Com respeito, com ética. Sócrates sempre lembrava assim, somos feitos de razão e emoção. Mas na maiêutica, a razão passa a ser o ponto de partida. Você até, porque você não vive, você não é 100% razão, 100% emoção. Mas o ponto de partida é a razão. Você agrega elementos da emoção, mas o ponto inicial é a emoção, é a razão. E aí as coisas ganham um sentido mais lógico, mais científico. Como, por exemplo, em relação ao coronavírus. Movidos pela emoção e pela ignorância, muitos encontram respostas para tudo. A cloroquina cura, o confinamento cura, vertical, horizontal, ora usa máscara, ora não usa máscara, E agindo-se com base na emoção e no achômetro,
né, fala-se muitas besteiras, fazem muita besteira, né? Então, primeiro começa fazendo álcool gel em casa, bebida alcoólica cura, tem um monte de fantasia. Né? Então, quando se coloca a emoção em primeiro lugar, aí muitas inverdades são de quando se coloca a razão, entra a ciência. Então, a cura existe? Existe. Nós ainda não descobrimos. Nós ainda não temos o conhecimento, mas ela existe. Volta em Descartes. Eu tenho que experimentar até descobrir. Então, a maiêutica passa por esse princípio, é o parto das ideias, o parto do conhecimento, do botar para fora. Isso só é possível com a razão em primeiro lugar. Com a maiêutica, se estabelece a diferenciação entre opinião baseada no achômetro e opinião baseada na ciência. Sua intenção era unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática. Para Sócrates, o filósofo deveria provocar nas pessoas o desenvolvimento e a criação do pensamento, para que pudessem superar sua própria ignorância e, através das descobertas feitas por si próprios, desenvolverem o lado crítico, criativo, inovador, mas sempre pautado pela verdade e pela razão. Nesse processo, o papel do filósofo é apenas provocar, acompanhar. Uma pergunta que Sócrates se recusava a responder, mas que as pessoas sempre faziam, né, qual é a essência do homem? Em outras palavras, Sócrates não ignorava o conhecimento que as pessoas trazem consigo. Pelo contrário, o ponto de partida é sempre o conhecimento que as pessoas já possuem sobre algo e alguma coisa. Porque ninguém é ignorante em tudo. Alguma coisa você sabe. E a partir daí, então começa a questionar, até a pessoa descobrir que existem outros caminhos, outras verdades, que seu ponto de vista pode ser mudado. Aos poucos, as pessoas passam a reconhecer sua ignorância, no sentido de não conhecer o suficiente. O que Bolsonaro conhece de cloroquina? Enquanto ele não reconhecer que ele não sabe nada, vai ficar mudando de ministro a cada 30 dias? Essa é uma outra história. Mas quando você reconhece a sua ignorância, né, e começa a exercitar o pensar, isso te leva a novas descobertas de conhecimentos que estão dentro das pessoas, esperando apenas digamos, empurrão para aflorarem. E é isso que Sócrates, ele empurrava. Ele fazia perguntas para que as pessoas respondessem, óbvio. Daí a ideia de parto, de parir ideias e opiniões, novos conceitos. Quando perguntado, Sócrates, que é conhecido como um grande perguntador, também dava respostas, nunca completas, mas que provocavam o debate, como, por exemplo, a questão da essência humana. Ele gostava de responder assim, olha, a essência é a alma. Mas alma como sinônimo de razão, como algo interior que acompanha o homem no seu intelecto, na sua consciência, e que o diferencia de outros seres, tornando-o único. Alma
no sentido da consciência individual que habita o interior do homem. A alma do homem é a sua razão, a sua consciência. É a alma que dá ao homem a sua personalidade intelectual e moral. Então, Sócrates falava da essência do homem como alma nesse sentido. E ele continuava, né? Então, essa essência, ela passa também pelo cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo e buscar a sabedoria, o conhecimento, cuidar da própria alma e do corpo. Por isso que o filósofo, o professor e aqueles que querem ajudar as pessoas têm como tarefa, né, ensinar os outros, primeiro, a cuidarem da própria alma, do corpo. Muito mais importante do que construir riquezas. Conhecer a si mesmo é a sua própria alma. A missão de Sócrates se traduzia em conhecer profundamente a realidade humana, investigar o homem, a conhecer a si mesmo, conhecer seus limites, as suas possibilidades, buscar a justiça, a verdade, o conhecimento, a solidariedade, a relação do homem com ele e com os outros, e a relação dos outros com ele. Para ele, o limite da sabedoria era reconhecer a própria ignorância. Repetindo, né? Só sei que nada sei, porque o conhecimento leva a isso. O conhecimento, um conhecimento desperta outros conhecimentos que despertam outros que despertam outros. Os erros que cometemos na nossa vida são culpa da nossa ignorância. Sócrates não se proclamava sábio, muito pelo contrário. Ele assumia a sua ignorância. De tanto perguntar, de tanto interagir, de tanto provocar, ele ganhou inimigos. No governo, por exemplo. E foi condenado à morte. A busca pela verdade era o ponto alto da filosofia praticada por Sócrates. Com a maiêutica, como já disse, se estabelece uma diferenciação. De um lado, a opinião comum, as aparências. Do outro lado, a verdade. O método tem uma relação, inclusive, com o PDCA, né? Já conhecido por muitos. Né? Então você planeja, você desenvolve, você checa, você age. Né? A maiêutica tem muita semelhança com o PDCA. Em resumo, a maiêutica é a forma encontrada por Sócrates para fazer as pessoas, através da interrogação, feita de uma forma organizada e direcionada, construírem novos conhecimentos. A maiêutica é um estímulo à pesquisa, é um estímulo a novas descobertas. Sócrates dizia que você, né, ajuda as pessoas quando você deixa que elas mesmas tirem as suas conclusões. Nos últimos minutos de vida, as últimas palavras de Sócrates foram essas. Tudo que lhes peço é o seguinte: quando seus filhos ficarem adultos, provoque-os.
Quando eles buscarem a verdade, incentive. Façam acreditarem em alguma coisa. Eis que chega a hora da partida. Eu para a morte, vocês para a vida. Quem terá melhor sorte? Só os deuses sabem.